Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, CEO do CV CRM. Todas as terças-feiras nós temos um novo episódio, 18 e 18, com o objetivo de trazer muita informação, muita tecnologia e muita integração na cadeia da construção civil. O nosso objetivo é levar para o nosso incorporador, nosso cliente, nosso ouvinte, nosso corretor, nossa imobiliária, informações pertinentes sobre o mercado imobiliário. Então, você que está aqui a primeira vez, muito obrigado pela presença. Se estiver no YouTube, clica lá no sininho, né, para você ser notificado de novos episódios, ou no Spotify, ou nas nossas redes sociais. Né? Nosso objetivo, cada vez mais, é trazer engajamento, trazer conteúdo para o mercado imobiliário. Hoje, nós vamos fazer uma entrevista bem bacana aqui com Clarissa Rodella, que é sócia-diretora da Advocacia Rodella. Fundadora do escritório de advocacia, ativa desde 2003 como advogada, sobretudo na região de Campinas, prestando assessoria jurídica preventiva, consultiva, contenciosa para empresas, ao lado dos seus respectivos presidentes e diretores, oferecendo soluções jurídicas, estratégicas e personalizadas nas áreas civil, especialmente na parte que tem a ver com contratos de imobiliário e trabalhista. É uma especialista muito forte no mercado imobiliário. Então, nós fizemos questão de convidá-la para falar muitos temas da atualidade, né, da construção civil, da área jurídica, como também pegar muita experiência dela em relação a esse regime contratual aí entre comprador e vendedor de imóvel. Clarissa, seja bem-vinda ao nosso bate-papo, nosso podcast CV na Prática. Conte um pouquinho, né, complemente um pouquinho a sua história aí, né, um pouquinho da experiência da Clarissa, para depois a gente falar um pouco sobre o nosso tema. Fábio, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu me sinto lisonjeada. E realmente, a gente tem uma história aí de 20 para 21 anos na advocacia. Nós ministramos treinamentos, capacitação profissional também em relação a essas empresas da construção civil, né, incorporadoras, loteadoras, enfim, construtoras mesmo. E a gente sempre vem aí buscando entender um pouco mais do mercado imobiliário também para esse oferecimento de soluções mais personalizadas, estratégicas, porque é um mercado assim peculiar, né? É um mercado que você precisa entender do negócio para realmente oferecer melhores soluções. Show de bola. Então, Clarissa, vamos bater um papo aqui, vamos tentar dividir assim nosso bate-papo. Primeiro na segurança jurídica da aquisição do imóvel. Depois a gente vai para a evolução do arcabouço jurídico. Eu acredito que nesses últimos anos, como esse arcabouço cresceu. Um deles é a assinatura eletrônica, que como a pandemia ajudou a potencializar essa forma, né, de contratação. Mas segundo os dados do Conselho Nacional da Justiça, o número de ações judiciais envolvendo imóveis cresceu 13,6% em 2022 comparado com o ano anterior. Os principais motivos são disputas, problemas relacionados à documentação de imóvel, inadimplência, entre outras coisas. Então, o que é que você acha importante na prática, né, Clarice? Por isso que a gente fez questão de fazer esse podcast chamado CV na Prática, pegar a sua experiência de mais de 20 anos e trazer isso por uma visão do comprador e do vendedor, né? O que é que você acha que é mais importante nesse regime contratual para essa segurança jurídica? Vamos lá, Fábio. Eu entendo assim que o negócio ele começa antes da assinatura do contrato, certo? Então, assim, o jurídico ele é importante antes da assinatura do contrato, ou seja, orientando ali as ações de marketing, as ações do comercial também. Aí depois a gente parte para a parte contratual mesmo, né? A gente precisa colocar ali no contrato cláusulas que façam com que o contrato ele seja existente, válido, eficaz, ou seja, que ele produza efeitos jurídicos no mundo, né? E depois também tem a fase pós-contratual, ou seja, vamos ver se tudo deu certo, né? E se, por exemplo, algo acontecer, por exemplo, uma inadimplência, algo assim, se esse contrato está bem amarrado, como se dizem por aí, né? E tudo nessa questão de segurança jurídica, o advogado ele precisa estar preparado para verificar também uma relação de custo-benefício na aquisição do imóvel, né?
Então, ele não vai fazer somente a verificação, de repente, documental. Ele precisa verificar ali, fazer uma avaliação mesmo, uma auditoria bem minuciosa, né, que ela passa por analisar também outras questões, né, por exemplo, questões de regularização antes da aquisição, questões de retificação antes da aquisição, né, existe também, a depender do caso, uma questão de análise ambiental, né, e a questão do contrato, sem dúvida, né, que é aí mais o que a gente vai falar hoje, a gente precisa sempre estar bem atualizado, né? Inclusive, em relação aí o que a gente tem visto bastante nesse momento é a questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa realmente, as cláusulas contratuais, elas precisam estar bem aderentes à legislação. E essas cláusulas, assim, o que eu diria, quais são as cláusulas principais para um incorporador ou para um comprador do imóvel que são fundamentais, né, para não deixar de existir? E aí eu já crio uma conexão com a lei de distrato, né, que foi ali mais ou menos em 2018, o quanto isso ajudou ou quanto isso normatizou ou organizou o mercado imobiliário. Sim, na verdade, assim, como o adquirente ele é tratado como consumidor na relação, é necessário que exista uma redação clara e adequada das cláusulas, né? Então, que ela seja o mais possível transparente em relação às condições do negócio em si e do próprio imóvel, né? Então, por isso que existe aí todo um cuidado para a redação do quadro resumo e depois para o próprio instrumento de compromisso de compra e venda, né? Se for essa a opção do incorporador, né? Se não for, por exemplo, uma alienação fiduciária. Enfim, então, assim, existem cláusulas, especialmente as cláusulas que limitam o direito do consumidor, que elas precisam, inclusive, estar escritas em destaque. Por exemplo, Fábio, na lei antiga, antes da lei dos distratos, né, como ela é conhecida, o que acontece? Se não houvesse uma redação bem clara que há retenção da comissão de corretagem, depois, no momento de resolução do negócio jurídico, né, desfazimento do negócio, a incorporadora não conseguia reter essa comissão. E isso era muito ruim. Por quê? Porque na lei anterior, né, era até sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que acontece? Existia uma limitação, inclusive, de devolução para o adquirente quando havia o desfazimento do negócio jurídico. Então, essa retenção compensatória para a incorporadora, ela ficava limitada entre 10% e 25% dos valores pagos. Então, o que acontece? Se negocialmente, se comercialmente, aquele incorporador ele não teve uma decisão muito acertada, ele, infelizmente, eram decisões muito duras, porque você imagina que a pessoa deu, às vezes, uma entrada e depois ela não conseguiu mais pagar, né? Então, a retenção seria sobre esse valor, que era pouco, muitas vezes. Nada. Ou seja... Nem pagaria o percentual de corretagem que ele paga normalmente, em alguns casos, à vista. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu entendo que teve uma melhora extremamente significativa e a lei ela vem sendo aplicada na grande maioria dos casos, tá? Alguns casos a gente tem ainda uma resistência por parte dos tribunais, mas a maioria tem sim sido aplicada e se não for, a gente vai ter que acabar recorrendo aí para a instância superior, que seria o STJ, né? Então, assim, falando de cláusula mesmo, que precisa ficar muito claro no contrato, são muitas, né? Mas a gente pode chamar a atenção aqui para as questões do patrimônio de afetação, e aí sim a gente consegue colocar uma pena convencional maior, né, de 50% na retenção, né, se a gente está falando de incorporação. Claro que para loteamento são outros percentuais, né, então vamos focar só na incorporação aqui. E se não tem patrimônio de afetação, aí sim a pena convencional é menor, de 25% e tal. E também tem uma questão de se a pessoa já fruiu
daquele imóvel ou não. Então, é possível, atualmente, né, se você tiver colocado no contrato direitinho, muito bem escrito, que você pode cobrar aluguéis, né, por essa fruição aí da pessoa ter aproveitado do imóvel, né? E dentre outras cláusulas, são várias, mas eu acredito que essas para o vendedor, elas são bastante importantes, né? E também uma melhora muito significativa que eu vejo do regime anterior à lei do distrato para agora é a questão da própria devolução dos valores, né? Porque quando se instava o vendedor a devolução, né? Existia ali um prazo que ele tinha que devolver numa única vez, tal. E agora existem algumas benesses, né? Em relação a prazo e as questões de devolução mesmo. Inclusive com admissão, muitas vezes, de devolução parcelada. Então, mostra que pelo menos ela deu essa organizada, né? Como você falou. No final, a gente via muitas incorporadoras, cada um agindo de uma forma, outras cobrando taxas muito maiores, outras se tornando inviável. A gente vê a possibilidade de, antes de 2018, várias incorporadoras até ter que quebrar literalmente, né? E se você tivesse uma grande quantidade de... Até porque comprar um imóvel não é comprar uma TV, né? Você tem uma responsabilidade da construção, né? Da incorporação efetiva como um todo. Mas você falou muito sobre claridade, né? De o contrato ser muito explícito, ser muito nesse quadro resumo, já trazer um resumo de tudo que foi discutido ou acordado. E eu estou sentindo que está entrando muito agora o legal design, né? Várias escritores de advocacia estão levando esse conceito. Eu queria que você falasse um pouco mais desse conceito, né? Porque aqui do lado de cá, eu acho que você sentiu essa dor, ser uma parceirona nossa. O CV a gente passa hoje de mais de 800 clientes, a gente tem em torno de 15 a 18 mil vendas mensais e todas emitem contrato. E muitas vezes o contrato muito engessado, muito longo, muito difícil. Eu diria que é a área de maior dificuldade de emissão dentro do CV, apesar que um clique ele automatiza, porque tem muito incorporador, muito jurídico que termina, são acostumados com os tal dos nãos, né? Isso não dá para fazer, a página tem que ser desta forma, com essa quantidade de caracteres. Ele não flexibiliza para uma melhor leitura ou até sem ter risco nenhum jurídico. É apenas, eu diria, que você é da área de advocacia, você sabe, naturalmente o papel do jurídico é dizer ou não, ou dizer os riscos. O que o legal design ajudará, né, a dar mais claridade para o comprador de imóvel e também para o incorporador simplificar esse papelado aqui. Hoje não é papel, é tudo digital, mas essa quantidade de folhas que a gente termina não lendo. É isso, Fábio. Na verdade, assim, isso já vem sendo aplicado, né? O legal design ele está aí, já é utilizado, mas ele tem aí a tendência que ele cada vez mais venha a ser utilizado, inclusive aceito pelo Poder Judiciário. Isso que A eu ia gente perguntar, tem risco algum fazer? É aceito pela área jurídica? é aceito, porém, com alguns magistrados, alguns juízes, eles são mais, assim, antigos, né? Então, às vezes fica um pouco difícil de entender exatamente, porque tudo fica desafiador, né? A gente teve um avanço extremamente grande, um salto bem grande, né, na pandemia, muitas coisas aconteceram, como você bem lembrou, a questão da assinatura eletrônica, enfim, tudo caminhou com maior velocidade, né? Porém, ainda existem, o Brasil, né, é um país de dimensões continentais, a gente sabe disso, né? Então, aquilo que chega aqui para você, para mim, muitas vezes ainda encontra barreiras no interior mais longínquo, vamos falar assim, né? Clarice, como a gente entrega para os nossos clientes essa tecnologia ou essa solução embarcada de contratos, né? No final do dia, o que todo mundo quer é que um software entregue muito mais do que software, seja uma solução completa para o dia a dia dele. Não é isso? Com certeza. Na verdade, o pensamento do empresário, né, o seu, o meu e dos nossos clientes, é
otimizar os resultados, né? No menor tempo possível, com a maior segurança possível, né? E a padronização, ela é um dos pilares, na verdade, para que isso aconteça, né? Tanto é que até a parte de legislação, se você for ver, também a gente está caminhando para uma padronização, porque isso também colabora, né, e corrobora com a segurança jurídica que a gente acabou de falar, né? Porque é aquilo, nós brasileiros, a gente recebíamos críticas muito ferrenhas por conta da segurança jurídica, e isso estão sendo implementadas medidas, inclusive legais, e a gente pode também implementar as contratuais para que, e você na parte de software, para que haja sempre uma maior segurança nas operações. É esse o desejo, né, para a otimização dos resultados que a gente estava falando. E aí, Clarice, essa segurança jurídica que então fala, você falou e eu iniciei também falando sobre a assinatura eletrônica. Hoje, sim, é possível, sim, é legal, e todas as experiências que você vê, aí eu dou um pouco dado do CV, em relação à utilização da assinatura eletrônica. Antes da pandemia, a gente tinha zero clientes. E já tinha um arcabouço jurídico que, né, liberava, dependendo da situação, a assinatura eletrônica ou a assinatura digital. Né? Pós-pandemia, acho que 3, 4 meses depois ali a gente já tinha 30% da carteira e hoje eu diria que 60%, 70% da carteira. Mas ainda vejo alguns casos, algumas pessoas, não sei se é muito seguro juridicamente, eu queria que você desse uma visãozinha em relação a isso. É seguro juridicamente, sim, né? Atualmente um contrato assinado digitalmente, ele é considerado pela justiça como um título executivo, né? Então ele tem força de título executivo. Você não vai precisar entrar com uma ação de conhecimento para executá-lo, por exemplo, que é uma coisa que demora realmente, né? Claro, precisa escolher uma certificadora autorizada, claro. E o que eu acho interessante nessa parte de assinatura eletrônica é que as barreiras vêm sendo quebradas, vamos dizer, em relação a isso. Existe um caso ou outro isolado? Existe, sempre vai ter, né? E às vezes a gente fica até um pouco sem explicação jurídica para dizer para o cliente, mas é muito raro, é assim, alguém pegou o meu certificado e assinou por mim e não sabia. Eu tô com alguns casos assim aqui, mas da parte societária, né? Que o certificado ficava ali com uma outra pessoa, um terceiro, tal, e que não estava de boa fé, e aí outra pessoa, inclusive, transferiu a empresa para o nome ali dos filhos. Então acontece, né? Mas não é. Ai, perdão, bati aqui na câmera. Mas não é algo assim, não é a regra, né? É algo que pode acontecer. Sim, pode acontecer. É assim como problemas aí de incidentes de segurança podem acontecer, né? E vão acontecer em algum momento. Mas eu acho que você falou uma coisa interessantíssima, porque assim, mas eu gosto de comparar com o tradicional. O que é tradicional? Se eu quiser mudar a sociedade da minha empresa, é assinatura por reconhecimento de firma por semelhança. Então, assim, tem pessoas que assinam exatamente igual. Se você manda para o cartório que você conhece, vai por semelhança, você vai lá para a junta e termina você mudando a empresa também. Então, do jeito que existiam riscos antes, existem agora. Então, tem que entender que o certificado digital é tão importante que o acesso do seu Instagram. Você não dá seu acesso do Instagram para qualquer pessoa, você não dá acesso do seu banco para qualquer pessoa. Então, eu acho que a segurança, que não é jurídica, a segurança do usuário, porque eu vejo muito certificado digital rolando para tudo que é lugar. Né? Porque eu diria que até a validação é até mais fácil, porque o certificado digital você consegue identificar a hora que assinou, o computador que você assinou, você consegue até descobrir e comprovar quando outra pessoa usou no seu lugar. Então, você falou muito bem. Então, cara, riscos vão existir nas duas modalidades. Mas o mais importante é utilizar aquilo que resolve o dia a dia, né? Porque imagine papel impresso.
Você lê todas as folhas, se as folhas não tiverem grampeadas, aquela rubrica ali, valida que não entrou uma folha nova? Pois é, pois é. Na verdade, é um cuidado, né, de confiança mesmo, e a questão da segurança da informação também, né? Tem toda uma questão aí, porque depois para desconstituir, falar a pessoa não estava de boa fé, né? Mas é o que você falou, existe uma rastreabilidade, né? Quanto mais tecnologia, mais rastreável É isso aí. fica. Bom, e aí falando de inovação, de tecnologia, eu diria de legislação, queria que você explicasse um pouco a nova lei de registros públicos. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, Clarissa, é como no mercado brasileiro você comprar um imóvel, praticamente 70% das vendas imobiliárias são financiamento bancário. E como é difícil. Você compra um carro, no sábado você vai na concessionária, sai lá com o financiamento aprovado, né? Você já sai com o seu carro praticamente comprado. No financiamento bancário, não, porque você tem várias etapas. Lógico que depende muito do segmento, depende muito do. Porque se for Minha Casa Minha Vida, muitas vezes você aprova o crédito antes. Mas, de forma geral, o financiamento bancário hoje tem várias etapas para fazer essa compra da realização do sonho de casa própria. E aí entra a lei de registros públicos, né? Porque eu acho que vai facilitar, né, em muitas conexões. Eu queria que você explicasse um pouco, até antes do nosso bate-papo você estava explicando sobre as atualizações, mas a importância da lei e um pouco a história do que está por trás desse registro público, ou melhor, dessa automação do cartório, né? Sim, vamos lá, Fábio. Realmente, assim, a lei de registros públicos, ela é uma lei antiga, né, de 73, e ela veio sofrendo modificações ao longo do tempo, né? Vamos combinar que 73 é de antes da Constituição de 88, né? Que ancora todas as demais leis. Então, se nós pensarmos aqui, realmente, uma mudança extremamente significativa que houve foi em 2015, né, que ali inseriu-se um dispositivo legal em que, assim, como que um comprador de um imóvel seria considerado de má fé a ponto dele poder perder o imóvel dele por conta de dívidas passadas dos antigos proprietários ou do próprio imóvel, né? E entrando, às vezes, muitas vezes, não só na questão da evicção, né, que é um termo jurídico, como também da fraude contra credores e da fraude à execução. Então, o que aconteceu em 2015? Houve um caminhar numa mudança de mentalidade já, tá? Nas questões de boa fé ou má fé. Esse comprador está de boa fé ou de má fé? O que caracterizaria um comprador de boa fé ou de má fé? A boa fé no direito, ela é objetiva, né? Não é aquilo que eu ou você fazemos que na prática que caracteriza se eu estou de boa fé ou se você está de boa fé, né? São padrões de comportamento que são reconhecidos socialmente. Então, isso que é estar de boa fé, né? Então, ela é uma boa fé, não é subjetiva, ela é objetiva, né? Só que ela é relativa, ela admite prova em contrário, ela não é absoluta. Então, veja só, se não houvesse na matrícula, na certidão de matrícula, o registro da penhora ou a prova que aquele comprador estava de má fé, em tese era para ele ser considerado de boa fé e não perderia, portanto, aquele bem tão suado que ele conseguiu adquirir. Mas não foi bem assim. Antigamente, então, no regime de 73, a gente lembra que a gente sempre fala da due diligence, que é uma auditoria bem minuciosa, tal, que a gente faz aí nessas questões de verificações de ativo e passivo, tanto jurídico como contábil, né, dos antigos proprietários e em cima do imóvel também, né? Então, tudo ali era verificado, tanto na esfera municipal, como estadual, como federal, né? As questões tributárias, enfim. Então, a gente vinha com aquele calhamaço de certidões para ver se
aquela venda, amanhã ou depois, ela seria ou não rebatida por algum outro credor de lá de trás, com uma dívida anteriormente constituída, né? Então, assim, a gente via não só as questões de natureza fiscal e tributária, mas via as questões trabalhistas, né? Viam várias questões aí. E também tentava-se enxergar questões que ainda não estavam judicializadas, mas que extrajudicialmente poderiam caracterizar aquela pessoa como um devedor, por exemplo, cuja dívida impactasse nesse negócio que eu estou fazendo, né? Assim, então, em 73 até 2015 era algo assim irrefutável. Você não tinha como amanhã ou depois falar assim, olha, mas eu puxei a matrícula, na matrícula estava limpa, não tinha nada. Como agora eu vou perder aquilo que eu comprei, né? Em 2015 começa-se a clarear, né, essa mentalidade para falar assim, olha, ainda precisa, tá, da due diligence, a gente não pode dispensar de jeito nenhum, Sim. né? Mas já colocou-se ali esse dispositivo legal para uma simplificação. Então, é aquele olhar para o horizonte de que realmente as coisas iriam vir a ser simplificadas. E aí, o arremate, vou falar assim, em 2022, a gente teve uma nova lei, que é a 14.382, para quem quiser anotar, né, que ela está aí numa promessa de estar totalmente implementada já em 2024, né, algumas questões, elas já tinham que ter sido implementadas, mas realmente pela dificuldade, são muitas questões cartorárias e pela questão do Brasil também ter essa ser muito extenso, enfim, né, mas é uma lei que veio para simplificar as questões dos imóveis, né? Então ela inaugura, vamos dizer assim, o SERP, que é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Ela modifica a lei de incorporações, ela modifica a lei dos loteamentos, ela modifica o próprio Código Civil, ela modifica o programa Minha Casa Minha Vida, ela modifica como é feita a regularização fundiária, urbana e rural. Então, ela tem tudo, absolutamente tudo, a ver com essa parte de aquisição de imóveis, né? Então, tentando justamente simplificar as questões da própria due diligence, que para a gente conseguir aí ter uma visão mais rápida, porque seria por meios eletrônicos, né? Dos atos e dos negócios jurídicos, com cartórios interligados, eu fiz um negócio em outro lugar, eu estou sabendo aqui onde é a situação desse imóvel que eu estou adquirindo, e uma interconexão entre as serventias, né, entre os cartórios, de forma que algo que foi realizado em outro estado eu consiga ver daqui onde eu estou, né? E também uma operação, uma interoperabilidade, vamos dizer assim, entre a base de dados dos cartórios, né? Sim. Então, isso é muito interessante porque traz toda uma facilidade, também tem uma implementação de atendimento remoto, assim como a gente faz nas audiências, né? Então, uma recepção e um envio também remoto, né, de documentações para verificação, por exemplo, de possibilidade de registro de um título aquisitivo, né, uma escritura pública, por exemplo, né? Então, tudo isso de uma forma facilitada e digital, eletrônica, né, remota, ou seja, quanto menos tempo se perder, melhor. Então, esse o objetivo, essa viabilização de que os atos sejam feitos de forma eletrônica e digital. Que é o interesse de todos nós, o interesse do cidadão, o interesse do vendedor, do comprador, o interesse de todo mundo. Clarissa, que bate-papo muito legal. Queria lhe agradecer muito, não só agradecer a presença aqui do nosso podcast, mas como também pela parceria, né, que nós construímos aí com o CVCRM, por acreditar, né, nessa transformação do mercado, né, trazer as soluções jurídicas, né, de vocês.
E deixar aí para as mensagens finais, se você puder dar uma palavra, se alguma pessoa quiser também ir atrás de Clarissa ou da Rodela, como entrar em contato com vocês. Eu que agradeço vocês mais uma vez. Como eu disse, é uma honra estar ao lado de vocês, né, de mãos dadas aí, ainda mais no mercado imobiliário, que a gente aqui é completamente apaixonado, né? Isso. Então, para quem quiser realmente nos contactar, acho que é interessante deixar as redes sociais, né? Ali no nosso site, que é advocaciarodela.com.br, tem todas as redes sociais. A gente tem também vídeos gravados no YouTube, mas a gente todos os dias a gente posta algo no Instagram, no Face, no LinkedIn, a gente nas outras redes sociais também, que são mais novas aí, a gente sempre está postando aí conteúdo informativo e é isso. Eu estou à inteira disposição de vocês. Muito obrigado. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Então você que foi a primeira vez está aqui assistindo conosco, não deixe de clicar lá no nosso sininho no YouTube para ser notificado de novos episódios, como também seguir nas nossas redes sociais. A gente trabalha muito para gerar muito conteúdo com especialistas do mercado imobiliário para ajudá-lo no seu dia a dia, né? A gente tenta o máximo possível trazer experiências práticas para fazer você, incorporador, corretor, o imobiliariador, vendedor ou qualquer pessoa do mercado imobiliário que venda mais, tenha maior segurança jurídica, ou melhor, tenha mais produtividade, tenha mais resultado, tenha mais lucro, né? Então, obrigado a você por estar aqui até o final e fique ligado, que todas as terças-feiras um novo episódio do CV na Prática. Valeu, tchau! Um beijo, Clarissa. Brigadão!